Paz e graça para você. Eu sou o pastor José Francisco e quero te convidar a uma reflexão na palavra de Deus, aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 8, que vai falar sobre o leproso purificado. A partir do versículo de número 1, nos diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirvas, para lhe servir de testemunho. Querido, esse texto é um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela não perde o valor por se tornar conhecida. A ação de Deus se renova a cada dia em nossos corações. A palavra é a mesma, mas a inspiração se renova a cada dia e Deus concede-nos o rema, que é a palavra dizente para nós. O que é palavra dizente? Palavra logos, palavra dita de Deus, aquilo que está escrito. Todo dia você vai ler a mesma coisa e tal, você pode ter diferença apenas nas traduções, mas a palavra rema é a inspiração que Deus concede para que se fale a palavra. E então, o importante é que entendamos bem a palavra. Não basta simplesmente fazermos movimentos artísticos na pregação. É preciso que entreguemos uma palavra que as pessoas possam entender de fato aquilo que a palavra está trazendo para ela naquele momento. Então, Jesus havia passado período de oração e desceu do monte, né? Desceu do monte, certo das Montes das Oliveiras, ali próximo, que ia sair próximo ao templo, e ele, quando desceu do monte, uma grande multidão o seguia, esperando alcançar o milagre, alcançar uma palavra, alguém tocar nele, porque era comum as pessoas tocar em Jesus e ficarem curadas. Comum. Por isso aquela mulher, é costume também lá dos judeus, né? E por isso aquela mulher falou assim: então somente eu tocar na orla da sua veste ficarei curada. Então ela se esforçou. O problema ali foi totalmente diferente, porque ela estava apática, abatida pela enfermidade e tudo, mas ela se esforçou e conseguiu tocar na veste de Jesus. Mas esse leproso aqui é interessante, porque o leproso não podia se achegar à sociedade. Os leprosos eles eram recolhidos a uma cidade de refúgio, e ali eles não podiam se aproximar de ninguém. Se quando os leprosos iam passar em algum lugar que tinha uma multidão, eles tinham que gritar: leproso, leproso. Eles tinham que notificar, anunciarem quem eram leprosos, para que as pessoas também fugissem deles. Eles não podiam se aproximar e também não podiam permitir que ninguém se aproximasse deles. Mas nós observamos que esse leproso aqui, ele vai quebrar protocolo. Ele se desprendeu ali daquela situação que ele estava vivendo, e ele sentiu que ele poderia alcançar algo grandioso, porque, por certo, a fama de Jesus já havia se alastrado por todos o território ali de Israel e nos países circunvizinhos, e ele
quando viu que era Jesus, ele quebrou o protocolo, ele se desprendeu daquela situação e foi até Jesus e chegou, mas ele chegou e o adorou. É interessante que ele chegou e se inclinou diante do Senhor Jesus, adorou Jesus e lançou essa expressão. Ele não falou, Senhor, por favor, me limpe, não. Ele falou, se quiseres, pode tornar-me limpo. Isso é um reconhecimento da grandeza, da soberania, do amor, do poder de Deus que ele viu que estava em Jesus. Então ele reconheceu que se Jesus quisesse fazer, Jesus faria. Então ele disse, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu imediatamente as mãos. Jesus também quebra protocolo. Jesus estendeu as mãos e tocou e disse, quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Ficou limpo, a lepra fugiu e ficando limpo, Jesus falou com ele, não diz para ninguém, vai e lava-te, vai e apresenta-te ao sacerdote e apresenta lá a oferta que Moisés determinou. Havia uma oferta que deveria ser, que era a determinação da lei, que Moisés deixou escrito aos sacerdotes para que todas as pessoas que fosse comprovada a purificação da lepra, elas tinham que apresentar. E era assim, você vê lá no capítulo 14 de Levítico, era muita coisa, mas a principal mesmo era que ele deveria levar um casal de ave, duas aves limpas, ave limpa, um casal de ave, e deveria levar madeira de cedro, levar também outra madeira que é carmesim e ísopo. Essas madeiras eram amargas, o ísopo então amarga, tipo um absinto. O cedro são madeiras que a gente conhece, que são madeiras amargas. O carmesim também é avermelhado. E aí o sacerdote saía da cidade, saía fora dos muros ali do templo, saía fora, e ele levava um vaso de barro, e ele degolava, e levava água viva também, água viva. Degolava uma das aves, uma delas era sacrificada, uma das aves era escolhida, degolava-se aquela ave e colocava o sangue, né? Recolhia o sangue junto com aquela madeira, aquela casca de madeira de carmesim, de cedro e ísopo, e botava misturado com o sangue daquele animal misturado com a água viva, e pegavam e banhavam, lavavam aquela a ave viva, e depois soltavam aquela ave. Por isso, sinal de libertação. A ave era liberta como sinal que a pessoa tinha alcançado a libertação. E aí o que Dante era leproso, aí ia passar para outros ritos, tinha que apresentar um cordeiro, depois uma cordeira. Mas vamos parar por aqui. Porque de acordo também com a situação social da pessoa também, né? De acordo com a sua situação social, é que era apresentada a oferta, mas normalmente eu incluía muito. Se você for lá no capítulo 14 de Levítico, você vai ver que era um ritual muito grande, e depois ele tinha que ficar
aí tinha que ficar 7 dias ainda antes de se apresentar ao povo, ainda ficava 7 dias guardado para provar se a lepra havia saído de fato mesmo. 7 dias tinha que se tomar banho, se banhar, né? Se banhar e ficar 7 dias, por 7 dias, tendo esse zelo, esse cuidado, aquele ritual e tal, para depois apresentar a oferta de holocausto, né? E pela purificação do pecado, essas coisas todas, porque a lepra ela de fato, ela representa, no nosso caso, ela representa o pecado. O pecado é representado pela lepra, a lepra é representada pelo pecado. Então, precisamos de algo para sermos purificados. O quê? Agora é a fé no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então a gente precisa ter plena confiança no poder de Jesus e se arrepender de fato de todo o coração, colocar a vida a serviço do Senhor, a dispor do Senhor, para que alcancemos a purificação e a vitória plena sobre o pecado. Então, que essa palavra veio nos despertar. O leproso, ele procurou Jesus, estando em situação complicada. Se Jesus não socorresse ele, operasse milagre, ele corria perigo de vida até, porque ele não podia se aproximar da sociedade. E ele se aproximou, furou bloqueio, se aproximou, mas foi atendido por Jesus, o que lhe deu a vitória. Quer dizer, você que está nos assistindo por meio desse vídeo, talvez você que está desviado do caminho do Senhor, ou você que é filho de crente, que está sempre ouvindo mensagem do Evangelho, mas que não está querendo compromisso, que você quer ver no pecado. O pecado é uma lepra que contaminou o homem espiritualmente. Talvez você fisicamente está bem, está saudável, está cheio de vigor, mas espiritualmente, se você estiver sem Jesus, você está no pecado. Estando no pecado, espiritualmente você está leproso. Mas Jesus hoje, ele quer te receber, tocar em você, e ele te diz que quer te limpar. Então, abre o seu coração, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus mover a sua vida. Você que está desviado do caminho do Senhor, volte para Jesus. Sem Jesus não adianta. Talvez você vai dizer assim, mas eu estou desviado, mas eu não bebo, não fumo, não brigo, não desejo mal a ninguém. Você é santo, né? É santo, mas santo fora do lugar. Para ser santo, você precisa de Jesus. Jesus é que faz o homem ser santo. Jesus. Só Jesus pode mudar a história de um homem, espiritualmente falando. Entendeu? O homem pode mudar de história por inúmeros casos, mas espiritualmente só Jesus pode mudar, só Jesus pode salvar, só Jesus liberta, só Jesus cura. Então, Jesus quer hoje mudar a sua história, Jesus quer hoje encher o seu coração de alegria, Jesus quer hoje fazer de você mais que vencedor. Então, portanto, abre o seu coração. E se você é um crente, está enfermo, qualquer que seja a enfermidade, e qualquer que seja a causa da mesma, você pode hoje se aproximar de Jesus e pedir, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar-me. Clame ao Senhor, porque Ele pode tocar em você e dizer, vou curar sim. Você vai ficar curado hoje. O grande problema é que a gente, em determinada situação, as pessoas acostumam com a enfermidade. Mas eu sou diabético, não sei o que é. Jesus cura diabetes também. Eu sou hipertenso, Jesus também controla, dá até coração novo.
Então, mas é preciso crer. Mas aí a gente passa a acostumar e colocar aquela enfermidade como se fosse nossa. Ah, essa minha enfermidade, se ela é tua, você vai ficar com ela. Se você começar a se desfazer dela, repreendê-la, você clama pelo Senhor: Senhor, cura-me, afasta esse mal. Esse mal chegou a mim, mas não foi o que eu pedi, não. Bota ele para fora. O Senhor vai te curar. Vai te curar. Agora precisa atitude de fé. Agora, não vai se aborrecer com o Senhor se Ele não te curar. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Peçamos graça. A Bíblia fala de um homem que é considerado super espiritual, né? Depois de Jesus, talvez o mais espiritual. Ele pediu para ser curado de um problema, para ser livre de um problema, e não foi permitido a ele. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabia que nos nossos tempos também tem muitas pessoas que a situação complicada na vida dela é para manter ela na presença de Deus? Que aí ela clama: Senhor, tem misericórdia, ela vai buscar, as coisas melhoram, o sujeito às vezes está numa situação complicada financeiramente, uma crise de doer os ossos, aí ele vai buscar: Senhor, me tira desse... Ele está sempre na presença do Senhor pedindo. Aí o Senhor melhora: Senhor, esse domingo eu vou à igreja não, eu vou cuidar dos meus negócios. Aí vai... sexta-feira que é doutrina? Nem pensar. Não dá para ir mesmo. Por quê? Porque as coisas estão boas. Aí vai visitar shopping, vai correr para um lado, para o outro, vai se divertir, vai negociar e esquece de Deus. Ou até mesmo o lazer e o esporte. A gente esquece de Deus. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Então, às vezes, tem algumas adversidades que são bênção para a vida da pessoa, porque se ela sair, a pessoa sai também de buscar a presença de Deus. Então, mas eu espero que você que está acompanhando aí esse vídeo aí, esteja em uma situação totalmente diferente. Desejo de se ver livre do mal para caminhar para Deus. Entendeu? Aquele homem, o ser curado, Jesus mandou logo que ele fosse lá procurar o sacerdote e apresentar a oferta que foi determinada por Moisés para que servisse de testemunho de que de fato ele foi curado. Deus está querendo isso, que de fato as pessoas mostram o fato da cura. Foi curado de fato. Então, pare e pense: Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode repreender todo o mal, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar, pode te prosperar, pode. Mas o que o homem falou: se quiseres, pode tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aí eu sou Jesus, para aquele diz assim: quero ser limpo. Talvez Jesus dirá isso para você hoje, depois de examinar a sua vida e se contristar e se humilhar diante do Senhor e pedir: Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu quero ser limpo do meu pecado. Senhor, eu quero ser curado dessa enfermidade. Senhor, eu quero alcançar um emprego, uma prosperidade, um casamento, etc. Qualquer coisa. Tudo que pedires ao Pai no nome do Senhor, crendo, Ele disse que receberemos. Portanto, como Jesus concedeu ao cego as bênçãos, porque o cego se desprendeu, largou a mão daquela situação caótica que ele estava vivendo, correu para Jesus, quebrou o protocolo, o adorou e, acima de tudo, com confiança, porque não basta cantar. Tem gente que pensa que está adorando a Deus porque está cantando, porque está pulando. Não. É quebrantamento, é deixar
cantar com a alma, é deixar a alma, deixar a palavra sair do interior, lá do fundo, do âmago, para expressar elogios a Deus. Louvores são elogios. Nem todos os louvores são adoração. Tem gente que elogia, mas não adora. Porque você pode elogiar uma pessoa, mas não reverenciar. Então o louvor, ele está acima. O louvor não, a adoração está acima do louvor. Porque louvor você pode louvar. Reconheceu ato bom em alguém, você faz um elogio. Isso é louvar, é elogiar. Agora, adorar é se render. Então adore ao Senhor. Faça como aquele cego e seja mais do que abençoado para a glória do nome de Jesus. Receba essa palavra. Seja abençoado. Deus, eu oro por essa pessoa que nesse momento está terminando de assistir esse vídeo, pedindo sobre a tua unção, a tua sabedoria e graça, o teu amor, o teu poder, para o louvor do nome de Jesus. Amém.